paz do Senhor Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Estou aqui hoje deixando um devocional aqui para você, onde nós vamos falar sobre o seguinte tema: um homem segundo o seu coração. Um homem segundo o seu coração. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, lá em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado, ó Senhor, para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado, ó Senhor, que seja chefe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. Repetindo a palavra, diz assim a palavra do Senhor: porém, agora não subsistirá o teu reino, já que tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, ela vem falar aqui desse homem que é Davi. Davi é esse homem, né? Era um homem segundo o coração de Deus. E ele era esse homem segundo o coração de Deus pelas seguintes razões. Primeiro, ele cria em Deus desde a sua juventude. Então, desde a juventude de Davi, ele cria no Senhor. Segundo, ele buscava diligentemente e continuamente a face de Deus em seus conselhos, dependendo inteiramente dele. Então, Davi aqui, meus irmãos e minhas irmãs, ele buscava a Deus, né? Diligentemente, né? E continuamente ele buscava a face de Deus, né? Segundo o conselho dele. E ele dependia inteiramente do Senhor, né? Terceiro, meus irmãos, ele adorava a Deus com totalidade do seu ser e instruía a nação inteira de Israel a fazer o mesmo. Então, quer dizer, ele além de adorar ao Senhor com todo o seu coração, ele instruía a nação que ele governava a adorar também o Senhor segundo o coração de Deus, né? Adorar o Senhor inteiramente. E quarto, ele reconhecia humildemente que Deus era o verdadeiro rei de Israel e que ele mesmo não passava de um representante, né? Quantos de nós, às vezes, nos colocamos na frente de Deus? Davi aqui era muito humilde, ele reconheceu que Deus era o Senhor, Deus era verdadeiro, Deus era o rei de Israel e que ele era simplesmente um representante de Deus aqui nessa terra. Em quinto, meus irmãos, na sua conduta pública, ele obedecia o Senhor e cumpria a vontade de modo geral, né? Ele obedecia a Deus e cumpria a vontade de Deus, né? De um modo geral. Será que nós temos obedecido a Deus? Será que nós temos cumprido as promessas de Deus? Cumprido o que o Senhor tem nos mandado? Segundo o coração do Senhor, né? Segundo o coração de Deus. Em época posterior da sua vida, no entanto, Davi, ele causou profundo desgosto a Deus em várias ocasiões,
deixando de ser homem segundo o coração de Deus, né? Davi, ele pecou também, meus irmãos. Ele pecou e em determinadas épocas ele deixou de ser aquele homem segundo o coração de Deus. Ele desprezou a Deus, a sua palavra, ao cometer pecado de adultério, né? E ao enumerar Israel como vontade de Deus, né? Então, quer dizer, ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas teve épocas que ele escorregou também. Teve épocas que ele pecou. Então, o homem, ele está sujeito ao pecado, né? Mas nós podemos, meus irmãos e minhas irmãs, ser esse homem segundo o coração de Deus. Esse homem como Davi, que apesar de ter escorregado, apesar de ter pecado, né? Ter pecado contra Deus no adultério e ter colocado na frente de Deus, depois ele voltou atrás e se arrependeu, né? E passou a ser esse homem segundo o coração de Deus, né? E você, meu irmão e minha irmã, você tem buscado a Deus, assim como Davi tem buscado, né? Buscado a Deus desde a sua juventude, a todo momento, a todo instante, né, na sua vida. Você tem dependido de Deus inteiramente, assim como Davi tem dependido, estava dependendo do Senhor e dependia do Senhor inteiramente, né? Então aqui vem perguntando para nós, né? E você, meu irmão e minha irmã, tem adorado a Deus inteiramente, com totalidade, dependendo totalmente do Senhor, dependendo dele inteiramente, ou você tem colocado a sua vida na frente do Senhor, né? E você, meu irmão, aqui vem uma outra pergunta. Será que você também tem a humildade, assim como Davi teve, né? A humildade de reconhecer Deus como verdadeiro, reconhecer Deus como rei, como o Senhor da sua vida, reconhecer Deus como seu representante aqui nessa terra, né? Será que você tem tido esses pensamentos? E ainda aqui, né? Será que nós temos feito uma conduta pública, que a nossa vida seja uma conduta pública em obediência ao Senhor, né? Será que nós temos tido essa conduta de obediência a Deus na vida pública, né? Obedecendo à vontade do Senhor? Será que nós temos feito isso, meus irmãos? Apesar de Davi ter pecado, mas ele foi esse homem segundo o coração de Deus. E essa palavra aqui, ela vem nos chamar a atenção para que nós possamos ser um homem segundo o coração do Senhor, né? Um homem humilde, um homem que busca o Senhor inteiramente, um homem que reconhece o Senhor como o verdadeiro Deus, né, da nação, que ele, um homem humilde, né? Então, assim, ele aqui vem nos mostrar isso para as nossas vidas. Nós vamos estar orando agora, pedindo ao Senhor, que o Senhor coloque na nossa vida, né, essa vontade de ser esse homem segundo o coração de Deus. Um homem humilde, um homem simples, um homem que se coloca inteiramente à disposição de Deus, né, um homem que obedece a Deus, né? Então vamos estar orando no nome do Senhor Jesus Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Senhor, neste momento, meu Deus, eu apresento, Senhor, a vida deste irmão e desta irmã que está me ouvindo hoje. Ó Deus, nós temos colocado a nossa vida inteiramente diante do Senhor. E aí a gente pergunta ao Senhor, né, se o Senhor, se nós estamos realmente à sua disposição, se nós estamos realmente andando nos teus caminhos. Se nós não estamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a ser humilde, nos ajude, Senhor, a ser
este homem segundo o coração de Deus, esse homem humilde, esse homem que buscava o Senhor inteiramente, esse homem que reconhecia o Senhor como senhorio das suas vidas, esse homem, meu Deus, que dava testemunho a Deus, publicamente, dava testemunho do Senhor nessa terra. Ó Deus, toma as nossas vidas diante de Ti e nos ajude, Senhor, a ser esse homem segundo o coração de Deus. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou pastora Lúcia. Estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também pudessem estar recebendo a palavra do Senhor. E que você, meu irmão e minha irmã, se inscreva aí no nosso canal, né, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. E eu oro também, tenho orado, né, pedindo ao Senhor pelas vidas que estão passando, né, pela situação de coronavírus, muitas vidas que têm perdido os seus entes queridos, que o Senhor possa estar consolando cada coração, consolando cada mente, cada pessoa que está aí perdendo seus entes queridos diante desse coronavírus, né? Este mal do século que veio atordoar a população, atordoar o mundo inteiro. Então eu tenho orado, tenho pedido ao Senhor para abençoar a todos e que o Senhor console o coração de cada um, no nome do Senhor Jesus, e que tire o medo também, meus irmãos, porque as pessoas andam temerosas, muito temerosas. Deus abençoe a todos. Um abraço a vocês que me ouvem, né, aí de outros países, da África, da Itália, de Portugal, né, daqui do Brasil, daqui de Patinga mesmo, do estado de Minas Gerais, dos outros estados aqui do Brasil, dos Estados Unidos também, né, de Canadá e de vários outros países que têm me ouvido, né, ouvido a palavra do Senhor através da minha voz. Então, Deus abençoe a todos. Um abraço.